Você já foi suspeito de um crime sério? Um crime que você não cometeu? Se não, então tudo bem, porque eu tive que encarar. Eu tentei não procurar problemas de jeito nenhum, e eu estava extremamente calmo e discreto. Mas por alguma coincidência, todos os problemas desabaram sobre mim em um ponto e eu tive que limpar essa merda. Eu sou Parker, e minha esposa Bonnie e eu estamos juntos há 5 anos agitados. Nós nos cruzamos uma semana antes do Natal, durante meu último ano do ensino médio. Naquela época, minha única ambição era dormir com o máximo de garotas que eu pudesse. Bonnie provou ser o desafio que eu não consegui vencer. Refletindo sobre isso agora, elemento não aceitando a derrota. Gostaria que fosse exatamente isso que eu tivesse feito. Em vez disso, persisti em minhas tentativas de conquistá-la durante o restante do meu último ano. A formatura marcou o início da minha queda. Apesar do meu desejo de tirar meu instrumento o mais cedo possível, tudo acabou sendo exatamente o oposto. Consequentemente, depois de uma noite juntos, descobrimos que ela estava grávida 2 meses depois, o que nos fez pensar sobre as opções de lua de mel disponíveis adequadas para futuras mães. Minhas esperanças de ir para a faculdade foram adiadas indefinidamente. Sempre fui cativado pela programação de computadores e mergulhei em vários cursos de nível universitário durante meus últimos anos no ensino médio. Eu possuo um comando sólido de SQL e posso construir consultas, visualizações, funções e procedimentos armazenados sem esforço. Elaborar gatilhos para cenários de dados intrincados também está dentro do meu conjunto de habilidades. Utilizando ferramentas e recursos disponíveis na internet, aprimorei minha proficiência significativamente. A beleza disso é que posso trabalhar de praticamente qualquer lugar com Wi-Fi, o que no meu caso significa que não preciso sair de casa. No entanto, minha situação atual é um tanto complicada. Devido a uma altercação em uma boate onde recorri à violência física, me encontro em prisão domiciliar pelos próximos 10 meses. Apesar de não ser um indivíduo fisicamente imponente, esse incidente marcou a primeira altercação que tive desde a escola primária, e foi mais uma emboscada do que uma luta justa. Felizmente, consegui evitar acusações criminais. Depois que Bonnie deu à luz nosso filho, Adam, passamos por 6 meses tranquilos. Eu tinha um emprego decentemente remunerado de programação, trabalhando em um escritório ao lado de cerca de uma dúzia de outros programadores. Bonnie e eu nos envolvíamos em atividades adultas, apesar de termos apenas 20 anos e sermos bastante inexperientes em muitos aspectos da vida. Bonnie insiste que tomou suas pílulas anticoncepcionais, mas aqui estamos nós, no consultório médico, olhando para um ultrassom revelando 3 pares de mãos e pés minúsculos. As coisas prosseguiram suavemente. Devon chegou primeiro, seguido logo por Connie e, finalmente, Dani completou nossa família. Estou pensando seriamente em passar por uma esterilização antes de expandirmos nossa família ainda mais. Lidar com uma criança teimosa de seus terríveis 2 anos, que se sente negligenciada em comparação com suas irmãs choronas, pode ser exaustivo. Então, em uma noite de sábado, pedimos aos pais de Bonnie que cuidassem dela. Bonnie e eu aproveitamos o jantar em um restaurante de franquia antes de descobrir uma boate com uma banda ao vivo. Foi nossa primeira vez em um bar desde que fizemos 21 anos. O lugar estava lotado, o que tornava a conversa e a dança desafiadoras. Optamos por uma boate diferente, sem banda ao vivo, mas equipada com jukebox e pista de dança, onde cerca de 40 pessoas estavam se divertindo. Depois de algumas danças e algumas bebidas, nos encontramos sentados perto de 3 outros casais, todos estranhos. Os homens conversavam sobre esportes, enquanto as mulheres discutiam sabe-se lá o que. Alguns outros homens se aproximaram da nossa mesa e convidaram as mulheres para dançar. 2 concordaram, enquanto 2 recusaram. Observei Bonnie se juntando a um homem na pista de dança. Depois de algumas danças animadas, ela retornou. Mais tarde, um homem diferente a convidou para dançar. Ela olhou para mim e eu assenti em aprovação. Eles dançaram juntos por algumas músicas rápidas e lentas e parecia que não havia comportamento inapropriado na pista de dança. Pedi licença para ir ao banheiro e, quando voltei, Bonnie não estava em lugar nenhum. Apesar dos meus esforços para procurar, ela continuava esquiva. Saindo,
observei um homem com a mão direita posicionada entre as pernas de Bonnie, por fora do jeans, tocando-a vigorosamente. Ela parecia estar retribuindo, com as mãos em volta do pescoço dele, enquanto a mão esquerda dele se aventurava por baixo da blusa dela, e seus rostos estavam bem próximos. Sem hesitar, intervim dando um chute forte na lateral da perna dele, logo abaixo do joelho, fazendo-o gritar de dor. Então, pressionei com força seus cabelos loiros contra o prédio de blocos de concreto, fazendo-o desabar. Chutes subsequentes frustraram qualquer má conduta posterior de sua parte. Parecia que meu chute final teve um impacto significativo, possivelmente afetando seus órgãos reprodutivos. A segurança interveio logo depois. Virando-me para Bonnie, perguntei: "O que você estava fazendo?" Sua resposta foi incoerente, deixando-me perplexo. Como ela conseguiu voltar para casa continua sendo um mistério para mim. Durante a noite, ponderei se a intoxicação levou a tal comportamento inapropriado. Nosso grupo se viu confinado em uma cela de detenção, 6 de nós no total. Depois que meus pais pagaram a fiança para mim e me trouxeram para casa, Bonnie se desculpou repetidamente. No entanto, eu finalmente a confrontei, dizendo: "Desculpas não esclarecem os motivos por trás de suas ações. Quando você estiver pronto para explicar isso, eu serei todo ouvidos. Mas até lá, por favor, abstenha-se de falar." Apesar do meu pedido, nenhuma explicação foi fornecida. A intimidade sexual declinou conforme a tensão no lar persistia. Bonnie se esforçou para evitar conflitos. Apesar de nossas restrições financeiras nos limitarem a um advogado novato, eu duvidava que gastar com um advogado de primeira linha teria rendido melhores resultados. Recebi uma sentença de 11 meses de prisão domiciliar, confinando-me em casa, exceto para emergências médicas ou transporte por ambulância ou viatura policial. Minha presença constante tornou-se avassaladora para Bonnie. Ela começou a socializar com os vizinhos tomando café para lidar com a situação. No entanto, encontrei consolo em passar tempo com minha família. Felizmente, meu chefe acomodou minha situação, permitindo que eu participasse de reuniões online para me manter atualizado sobre os requisitos e o progresso do projeto. O próximo golpe em nosso casamento veio menos de um mês depois do meu confinamento. "Parker, vou ser direto. Não aguento ficar sentado sem fazer nada toda noite enquanto você está preso aqui. Desde aquele incidente em que fui apalpado, tenho reconsiderado minhas escolhas. Conheci alguém no supermercado e vou sair com ele na sexta-feira à noite." Eu pretendia manter a compostura e falar sensatamente, mas minha reação foi bem diferente. Bonnie, tomada pelo medo, buscou refúgio em nosso quarto e trancou a porta. Eu transmiti explicitamente que nosso casamento seria encerrado se ela persistisse. Após ela se retirar para o quarto, eu prontamente contatei ambos os conjuntos de pais, que prontamente concordaram em vir. Os pais de Bonnie, Roger e Edith, e os meus compartilham semelhanças impressionantes. Minha mãe, Julie, e Edith, ambas, personificam uma persona nutridora de tia Bea. Enquanto Julie ocasionalmente opta por calças, Edith veste exclusivamente vestidos longos, que escondem quaisquer potenciais apêndices extras. Meu pai, Mark, e Roger também têm semelhanças, ostentando barbas da moda e entradas de cabelo. Contei minha compreensão das queixas de Bonnie ao grupo reunido. Apesar dos esforços de Edith para persuadi-la a sair, a situação escalou além do controle. Em meio a trocas acaloradas, Bonnie abruptamente encerrou a noite. Com um ultimato arrepiante, Bonnie avisou: "Se você quiser ver seus netos novamente, fique longe da minha vida pessoal." As expressões de simpatia de nossos pais eram evidentes enquanto eles se despediam com abraços reconfortantes. Bonnie recuou mais uma vez para o quarto, trancando a porta atrás dela, deixando-me para passar mais uma noite no sofá. Bonnie mal esteve em casa pelo resto da semana, e eu não tinha a mínima ideia do paradeiro dela. Eu me vi responsável por 4 bocas afetuosas, mas carentes, para alimentar e cuidar. Mark providenciou uma visita de um advogado de divórcio, o que me deixou me sentindo presa com opções limitadas. A menos que Bonnie fosse considerada inapta como mãe, eu enfrentaria quase 18 anos de pensão alimentícia, além de despesas com pensão alimentícia, moradia e outras obrigações. Na sexta-feira à noite,
Pouco depois das 6, o comentário desrespeitoso de Bonnie veio. Não tenho certeza se voltarei hoje à noite. Implorei a Bonnie uma última vez para não ir embora. Apesar dos meus apelos, ela foi embora, sinalizando o fim do nosso casamento. Por volta de 1 da manhã meu telefone tocou, mas não reconheci o número, então deixei cair na caixa postal. Ao ouvir o tom da mensagem, decidi ouvir. Sr. Douglas, aqui é Abby do Hospital Universitário. Sua esposa Bonnie foi internada. Embora ela não esteja em perigo, ela precisará de cirurgia amanhã. Eu queria informá-lo. Meu número é. Parte de mim sentiu uma sensação de justiça. No entanto, eu não conseguia sair de casa. Ele a machucou? Ela sofreu um acidente de carro? Ele estava ao volante? O sono me escapou enquanto eu ponderava essas questões. Os gritos famintos das 3 galinhas pequenas só aumentaram minha exaustão, e eu estava esgotado. Quando os galos anunciaram o amanhecer, às 8 horas, a campainha interrompeu meus pensamentos. Aproximando-me da porta da frente, notei um sedã elegante estacionado atrás do meu carro. O homem parado na porta mostrou seu distintivo e perguntou: Parker Douglas está aqui? Sou eu. Como posso ajudá-lo, detetive? John, não é? Sim, me chame de John. Você sabe que sua esposa está no hospital? Eu sei. É tudo que você tem para mim? Não. Onde você estava por volta da meia-noite ontem à noite? Se você se incomodasse em verificar, já teria a resposta, eu respondi, gesticulando em direção ao meu monitor de tornozelo. Oh, minhas desculpas. Eu deveria ter feito alguma pesquisa. Você conhece alguém que possa desejar mal à sua esposa? Ninguém me vem à mente imediatamente. O hospital deixou uma mensagem sobre ela estar lá. É tudo o que sei. O que aconteceu? Devo dizer, Parker, que seu comportamento é bastante desconcertante. Importa-se de elaborar? Ela decidiu terminar nosso casamento ontem à noite e saiu para um encontro. Espero que o companheiro dela a tenha agredido severamente. A expressão dele ficou séria. Nada disso, pelo menos não até onde eu saiba. Ao sair de um quarto de motel, ela foi atacada fisicamente. Não há indícios de agressão sexual por parte dela. Seu rosto está muito machucado, mas o dano mais grave é na mão esquerda. Cada dedo foi quebrado com um martelo. Eles deixaram uma mensagem em seu rosto com um marcador preto. Escolhas têm consequências. Apesar das notícias sombrias, eu me vi sorrindo. Eu não tive envolvimento algum nisso. Não posso te ajudar, John. Se me derem licença, eu ouço crianças que precisam ser alimentadas novamente. Pensei em entrar em contato com os pais de Bonnie para informá-los do que eu sabia, mas, no final das contas, decidi que Bonnie deveria lidar com essa conversa sozinha. O dia foi preenchido com o caos habitual de cuidar das crianças, alimentar, dar banho, trocar fraldas e repetir. Eu mal tinha tempo para 10 minutos de televisão e meus projetos de programação estavam se acumulando, indicando outra noite de codificação pela frente. Pouco depois das 16 horas, meu telefone tocou, exibindo o nome de Bonnie no identificador de chamadas. Eu escolhi deixar ir para o correio de voz. Parker, não sei se você sabe, mas fui agredido ontem à noite. Fizeram uma cirurgia na minha mão esquerda hoje. Todos os meus dedos e polegares estão quebrados e minha mão inteira está engessada. Você poderia providenciar alguém para deixar uma muda de roupa para quando eu chegar em casa amanhã? Como estão meus bebês? Por favor, me ligue. É como se eu fosse o maldito cuidador dela. Vai se fuder, vadia. Vista sua roupa provocante e vá para casa. Durante o jantar, meu detetive favorito apareceu na minha porta. Sr. Douglas, tem um mandado de busca para sua residência. John, não precisa ser tão formal. Por favor, entre. Gostaria de beber alguma coisa? Não, obrigado. Fiquei em silêncio enquanto eles apreenderam meus computadores e se envolveram em uma busca completa. Os assistentes de John trocaram olhares, indicando que não encontraram nada. John, o que está acontecendo? Houve um ataque relacionado.
Parece ser um caso de retaliação sexual. Conectamos esse indivíduo à sua esposa. Seus genitais foram mutilados, com a mesma mensagem escrita em seu rosto com marcador preto. Estremeci. Mutilado? Deve ser doloroso. Semelhante ao ataque de Bonnie, não tive envolvimento algum nisso. Bem, parece que o karma pegou. Boa sorte com sua investigação. Ah, e já que você está confiscando meu telefone, você poderia ligar para meu pai para mim? John discou o número de Mark. Perguntei se ele poderia me emprestar um laptop e me dar um telefone descartável barato. Meus pais chegaram com o jantar, e eu os informei sobre o que eu sabia. Minha mãe expressou o que eu já estava pensando. Ela merece. Bonnie continuou a enviar mensagens adicionais, retratando-se como vítima de um incidente aleatório, em vez de expressar qualquer remorso por sua decisão de terminar o casamento. Eu escolhi não me envolver com suas mensagens de voz ou textos. No domingo, por volta do meio-dia, ela foi deixada em nossa casa por um carro. As crianças ficaram emocionadas ao vê-la. Fiz um esforço para ficar em outras partes da casa pelo resto do dia. Apesar das dificuldades dela com as crianças, ignorei seus pedidos de assistência. Se você não consegue lidar com algo, então recue para o quarto e eu cuido disso. Parker, por favor, não haja dessa forma. Ainda estamos casados. Vou ficar com esse gesso por pelo menos 10 semanas. Preciso da sua cooperação. Eu a ignorei e entrei no meu escritório. Com fones de ouvido e música bloqueando o ambiente, consegui fazer algum trabalho. Senti o cheiro do jantar cozinhando e senti um toque no meu ombro. Bonnie me passou um bilhete. As crianças precisam de banho. Não posso arriscar molhar meu gesso. Estarei no quarto. Quando John devolveu meus computadores e meu telefone, ele me informou que meu histórico de navegação e atividade no celular não tinham utilidade para eles. Foi gratificante poder dizer, eu o avisei. Bonnie perguntou a John sobre a recuperação de suas alianças. Ela estava usando minha aliança de casamento junto com a aliança de casamento de sua avó materna. Aparentemente, os agressores as removeram antes de machucar seus dedos. John respondeu que nenhum anel havia sido encontrado ou entregue. Existíamos em um impasse. Bonnie tentaria exercer influência e eu ficaria firme até a porta do quarto fechar. Ela fazia tentativas diárias de influenciar minha determinação, mas eu permaneci resoluto. Numa quinta-feira, Bonnie saiu do quarto em trajes sedutores enquanto eu estava no telefone com Edith. Ela me informou, tenho planos para outro encontro, não tenho certeza se retornarei esta noite. Olhei para ela em choque. Ficou claro que eu precisava de um divórcio imediatamente. Eu me recusei a suportar ser traído. Embora eu sentisse falta dos meus filhos, senti que tinha chegado ao meu ponto de ruptura. Edith concordou em levar as crianças à consulta médica na sexta-feira e expressou sua consternação em relação às ações de Bonnie. Embora ela tenha oferecido apoio moral, eu estava sobrecarregada demais para pensar racionalmente. Felizmente, a presença reconfortante dos meus filhos ofereceu um vislumbre de esperança para o futuro. Eu estava em sono profundo quando meu telefone tocou de repente. Ao ver um número desconhecido, deixei que fosse para o correio de voz. Mais tarde, ao ouvir o tom de notificação, escutei a mensagem. Sr. Douglas, aqui é Mary do University Hospital. Sua esposa, Bonnie, foi internada. Estou entrando em contato por cortesia. Você pode me contatar em... O que diabos? Isso foi uma repetição do nosso primeiro encontro? Duvidei que ela estivesse com a mesma pessoa. Ferimentos como esses não curam tão rápido. Talvez essa pessoa a tenha agredido. Foi perturbador perceber que parte de mim desejava sua morte devido aos ferimentos. Distorcido, eu sei, mas minha vida está um caos total agora. Depois de tomar um gole de uísque e cair no sono, minha preocupação com Bonnie desapareceu. Com uma caneca de café na mão, dei as boas-vindas a John enquanto ele se aproximava da porta da frente. John, bom ver você de novo. Quais são as últimas? Aqui está sua cópia do mandado de busca. Mesmo padrão. Agredida ao sair do motel,
dedos quebrados e outra mensagem no rosto. Outra vítima com partes íntimas mutiladas. Você é esquivo, mas estamos determinados a prendê-lo. Dê o seu melhor, John, mas eu sou tão sem noção quanto você. Mesma mensagem? Sobre o homem, sim, sobre Bonnie, uma segunda mensagem. Você aprende devagar. Pés são os próximos. Você mencionou dedos quebrados. Mão direita dessa vez? Isso mesmo. Ela ficará incapacitada por um bom tempo. Infelizmente para ela. Não espere que eu vá em seu auxílio. Antes que confiscassem meus telefones, liguei para meu pai para pedir emprestado seu laptop mais uma vez. Além disso, mencionei que precisava de outro telefone descartável. Felizmente, todo o meu trabalho está armazenado na nuvem. Tive a visão de criar backups de tudo, transferi-los para pendrives e confiá-los ao meu pai para a guarda. Na sexta-feira, por volta das 16 horas, recebi uma ligação de Bonnie. Bem, não exatamente a própria Bonnie, mas alguém ligando em seu nome. Ela parecia aflita, preocupada sobre como administraria isso e aquilo. Ela continuou reclamando, alheia ao fato de que eu não poderia me importar menos. Talvez os pais dela lhe dessem abrigo. Durante o jantar, Julie passou e ajudou a cuidar das crianças. Quando meu telefone tocou, ela percebeu que era Bonnie quem atendia e ativou o viva voz. Parker, você precisa me ajudar. Bonnie, aqui é Julie. Não espere que Parker ou qualquer um de seus conhecidos ajude alguém como você. Julie, eu lhe disse para se abster de se intrometer em meus assuntos pessoais. Coloque Parker na linha. Ela me ofereceu o telefone, mas eu recusei, então ela encerrou a ligação. No domingo, Bonnie tentou entrar em contato comigo novamente. Deixei cair na caixa postal. Parker, se eu voltar para casa, você me apoiará? Por favor, ligue. Não retornei a ligação. Não tenho conhecimento do paradeiro dela. John devolveu meus eletrônicos alguns dias antes do que antes, com o mesmo aviso de que eles ainda suspeitam do meu envolvimento. Segunda-feira de manhã, fui surpreendido por um visitante inesperado. Edith, o que te traz aqui? Estou aqui para ajudar você com as crianças. E a Bonnie? E ela? Ela não vai ficar com você? Não. Ela nos pediu para cuidar da nossa própria vida, então paramos de atender as ligações dela. Não a vemos desde a noite em que ela nos instruiu a ficar fora da vida dela. Acredito que ela esteja hospedada com uma das amigas. Possivelmente alguém da festa de casamento dela. Eles ligaram várias vezes em nome de Bonnie, mas nós os informamos que não a consideramos mais nossa filha. Nesse caso, por favor, entre. Você gostaria de um café? Preto, por favor, onde estão meus bebês? Edith ficou fora do meu caminho e passou o dia inteiro cuidando das crianças. Quando elas dormiam, ela cuidava da roupa e fazia uma limpeza geral. Inicialmente, pensei que fosse só por um dia. Mas ela voltou todos os dias desde então. Alguns dias, Roger se junta a ela. Consegui colocar meus projetos de trabalho em dia e ainda tive tempo para um cochilo sem culpa. Não recebi nenhuma comunicação de Bonnie, e Edith confirma que ela também não recebeu. Meu advogado sugeriu que era um momento oportuno para iniciar o processo de divórcio, considerando que Bonnie efetivamente abandonou as crianças. Com Edith ficando para o jantar, posso estruturar meu dia como se ainda fosse casado. Os dias caóticos anteriores agora se estabeleceram em um ritmo tranquilo. No entanto, essa calma recém-descoberta me permite tempo suficiente para contemplar minha situação com Bonnie e alimentar meu ressentimento. Minha mãe também visita várias vezes por semana. Os avós têm um relacionamento muito melhor do que Bonnie e eu já tivemos. Quando as crianças têm uma consulta médica, um dos avós geralmente as leva. Depois que a papelada foi preparada, Bonnie foi intimada. Suas mensagens de voz estavam cheias de linguagem explícita e ameaças. Eu escolhi não apagá-las, pensando que elas poderiam oferecer ao tribunal uma compreensão mais clara do comportamento de Bonnie. Dada a minha mobilidade limitada, as reuniões dos advogados aconteceram no meu jardim da frente.
Eu esperava que isso trouxesse uma camada adicional de vergonha para Bonnie. Eles estavam determinados a argumentar pelos direitos de custódia de Bonnie e a garantir pensão alimentícia de mim. Fizemos alegações semelhantes contra Bonnie, afirmando que ela precisava encontrar emprego para contribuir com a pensão alimentícia. Dado seu conjunto de habilidades, parecia improvável que ela conseguisse isso sem recorrer aos ganhos de serviços de acompanhantes. A audiência inicial do tribunal não foi boa para Bonnie. Meu advogado me retratou como o único provedor das crianças nas últimas 8 semanas. Eles rebateram isso afirmando que, devido aos ferimentos, Bonnie não conseguia usar as mãos. Quando questionado sobre o motivo de eu não estar ajudando-a, meu advogado apresentou depoimentos dos 2 amantes de Bonnie com genitália machucada. Afirmei que não aprovava que Bonnie se envolvesse em casos extraconjugais. Bonnie e sua equipe jurídica se reuniram por vários minutos. O movimento final foi apresentar um pedaço de papel contendo uma mensagem de advertência para Bonnie. Meu advogado alegou que a nota poderia ter sido fabricada apenas para efeito dramático. Os advogados de Bonnie não tinham evidências sobre a origem da nota. Eu não estava envolvido em sua criação. Agora, aguardamos novos procedimentos. O tribunal solicitou documentação adicional de Bonnie sobre o abandono das crianças. De acordo com meu advogado, esse desenvolvimento é um bom presságio para o nosso caso. Depois que o gesso da mão esquerda foi removido, Bonnie entrou na casa. Ela encontrou todos os seus pertences amontoados na lavanderia, o que a enfureceu. Meu advogado me aconselhou a deixá-la voltar, pois não fazer isso criaria uma impressão negativa. Apesar da minha esperança de que as crianças rejeitassem Bonnie, elas não rejeitaram. Enquanto segurava Connie, ela tentou uma abordagem diferente. Parker, o que preciso fazer para superar isso? Eu ainda te amo e acredito que você me ama também. Sinto muito por magoá-la. Eu era imaturo, mas cresci muito nos últimos 3 meses. Bonnie, você está enganada. Eu não te amo mais. Quanto mais cedo eu puder te remover da minha vida, melhor. Eu não vou embora. Você ainda terá que lidar comigo quando visitar seus filhos. Fiquei cada vez mais frustrado, o que me levou a ir para o meu escritório. Nossa próxima data de julgamento se aproximava. Bonnie estava dormindo no sofá e continuamos a nos evitar quase constantemente. Semelhante a antes, quando ela tinha apenas uma mão funcional, cuidei dos assuntos quando Bonnie ficou confinada em um quarto. Quando nosso caso foi chamado, Bonnie pareceu satisfeita em ver seus pais presentes, embora ela não os visse desde a discussão que precedeu sua primeira aparição no tribunal. Ela acenou para eles, mas eles a ignoraram. Seu comportamento mudou quando meu advogado convocou Edith para o banco das testemunhas. Edith, posso me dirigir a você como tal? Sim. Bonnie é sua filha? Era. Nós a rejeitamos agora. Por que isso? Ela é promíscua e totalmente inadequada para criar meus netos. Parker é mais do que capaz de cuidar delas. Enquanto Bonnie estava incapacitada, se envolvendo em comportamento promíscuo, Parker estava em casa cuidando das crianças. Ela as abandonou. Não vou permitir que meus preciosos anjos cresçam pensando que promiscuidade é uma escolha de estilo de vida aceitável. Não é verdade que Parker está atualmente em prisão domiciliar? Sim, mas isso é porque ele agrediu alguém que ele acreditava estar machucando Bonnie. Acontece que ela estava se envolvendo em comportamento promíscuo naquela noite também. Sem mais perguntas, meritíssimo. O advogado de Bonnie sabiamente escolheu não fazer o interrogatório. High-fives comemorativos aconteceram quando me foi concedida a custódia, e Bonnie foi obrigada a fornecer pensão alimentícia. Pensão alimentícia não era necessária, pois eu estava cobrindo todas as despesas de moradia. Quando meu advogado apresentou as mensagens de voz ameaçadoras gravadas, o juiz decidiu que os 3 meses iniciais de visitação deveriam ser supervisionados. Eu esperava me sentir exultante como um homem liberto, mas, em vez disso, foi uma mistura de melancolia e um toque de alívio. Não mudou muita coisa lá em casa. Edith me visitava todo dia, e ela e Julie tomaram conta da minha vida romântica. Deixei claro que encontrar um parceiro romântico não era uma prioridade. Isso foi até uma manhã de sábado quando Carmen apareceu na minha porta.
Edith a convidou para ajudar com as crianças. Carmen tinha um filho apenas uma semana mais velho que Ada. O marido dela morreu em um acidente de carro quando ela estava grávida de 5 meses. Ela era 2 anos mais velha que eu e trabalhava em suporte ao cliente para uma agência de seguros. Estava claro para todos que isso era uma armação, mas eu não me opus. Enquanto as crianças dormiam, Carmen e eu nos sentamos à mesa da cozinha e conversamos. Contei a história da minha prisão domiciliar, e ela me contou sobre seu falecido marido. Quando eu estava prestes a contar a ela sobre Bonnie, houve uma batida na porta da frente. Bonnie, bom ver você. As crianças estão dormindo agora? Imagino que a moça com você esteja supervisionando hoje? Sim, aqui é Margot Hanson. Cumprimentei Margot com um aperto de mão antes de verificar suas credenciais. Edith acenou adeus enquanto saía pela porta dos fundos. Dei as boas-vindas a Margot e Bonnie lá dentro. Bonnie, esta é Carmen, uma querida amiga minha. Seu filho Chad está dormindo com Ada. O olhar de Bonnie em direção a Carmen poderia ter causado danos se fosse possível. Carmen, no entanto, manteve um sorriso largo e cumprimentou Bonnie suavemente. Prazer em conhecê-la, Bonnie. Bonnie acordou as crianças enquanto eu acompanhava Carmen até a porta. Você gostaria que eu trouxesse o jantar hoje à noite? Afinal, somos amigas próximas. Sem hesitar, inclinei-me para um beijo que foi retribuído. Eu adoraria isso. Vejo vocês hoje à noite. Bonnie observou atentamente enquanto eu interagia com Carmen. Todos assistiram enquanto Carmen acenava do carro enquanto dirigia para longe. 4 horas depois, quando Bonnie e Margot partiram no final da visita programada, eu me vi animado com a ideia de jantar com uma mulher pela primeira vez em 6 meses. Depois de alimentar as crianças e colocá-las para dormir, tomei um banho rápido, me barbei e apliquei um pouco de loção pós-barba. Selecionei uma camisa bonita e um par de jeans limpo. Enquanto eu trocava a fralda de Bevan, a campainha tocou. Carmen também tinha trocado de roupa. Ela me ajudou com as galinhas enquanto os meninos brincavam. A caçarola que ela trouxe foi o suficiente para durar vários dias. Conversamos até quase meia-noite, o que eu realmente apreciei. Carmen não era apenas uma ouvinte passiva. Ela me encorajou a mergulhar nos pensamentos e emoções que cercavam o tratamento ruim que Bonnie me dava. Convencê-la da minha inocência em relação às agressões exigiu todos os meus poderes de persuasão. Não tenho certeza se ela realmente acredita em mim, mas é a verdade. Perto da meia-noite, ela abraçou um chá de sonolento e partiu. Pedi para encontrá-la novamente, e ela concordou. Nosso beijo de boa noite teve muito mais paixão do que o selinho anterior. Eu tinha pensado anteriormente que não precisava de companhia feminina, mas passei a noite inteira me revirando, reconsiderando. Edith chegou cedo no domingo, ansiosa para saber como as coisas tinham ido com Bonnie. No entanto, ela rapidamente mudou a conversa para discutir Carmen. Permaneci reservada sobre meus sentimentos. A essa altura, duvido que qualquer mulher se interessaria por um pai jovem com 4 bocas para alimentar e cuidar, embora eu possa estar enganado sobre isso. Carmen traz uma caçarola todo sábado. Com mais 2 meses de prisão domiciliar, minhas opções de entretenimento estão limitadas à televisão ou à música. Quando Carmen pediu música, ela me puxou para dançar. Eu lutei para evitar que minha excitação aparecesse. Infelizmente, ela conseguiu provocar uma reação. Parker, não estou preparado para mergulhar em outro relacionamento, mas é fortalecedor saber que ainda te cativo. Você consegue lidar com as coisas devagar? Carmen, acredito que sim. Meus pensamentos estão confusos. Não tenho certeza do que quero. Isso faz sentido? Completamente. Não consigo entender o que você passou, e tenho certeza de que você não consegue entender minhas experiências. Vai levar tempo. Edith tinha me confiado a tarefa de cuidar das crianças durante os fins de semana. Na terça-feira, ela me pediu para sentar. Parker, não quero controlar sua vida. Bem, talvez um pouco. Conversei com a mãe de Carmen ontem à noite. Eles moram na costa leste. Ela mencionou que o carro de Carmen quebrou e ela não tinha dinheiro para consertar.
Com aluguel e despesas com creche, ela mal tinha algumas centenas de dólares sobrando a cada mês. Você acha que poderíamos cuidar de Chad e economizar os custos com a creche? Adam e Chad pareciam se dar bem. Mãe, acredito que seria um gesto atencioso da nossa parte, mas ainda preciso da sua ajuda. Quanto ela precisa para consertar o carro? Sinto que devo a ela pelas caçarolas que ela tem trazido. Obrigado, Parker. Vou descobrir sobre o carro. Na manhã seguinte, Carmen apareceu na minha porta. Uma senhora estava sentada no banco do motorista acenando para mim. Carmen tinha um brilho nos olhos. Obrigada, Parker. Isso significa muito. Sem problemas, Carmen. Até mais tarde hoje. Consertar o carro de Carmen custou cerca de $300. Eu considerei um investimento que valeu a pena. Ver Carmen todos os dias foi um bônus adicional. Nossas saudações e despedidas agora se assemelhavam àquelas trocadas por amantes. Os abraços carregavam muito mais paixão. Meu período de prisão domiciliar havia terminado. Aproveitei a chance de correr 10 milhas pela vizinhança. Mencionei casualmente uma ideia para Carmen. Você poderia marcar uma sexta-feira de folga? Estou pensando em planejar um encontro de dia inteiro para nós. Edith pode cuidar das crianças. Eu sugeriria neste fim de semana, mas Edith e Julie têm compromissos anteriores. Isso parece maravilhoso. Eu te ligo mais tarde hoje do escritório. Algumas horas depois, nossa data foi marcada. Meu coração estava acelerado de excitação. Sexta-feira não poderia ter sido mais tranquila. No dia, peguei Carmen e Chad cedo. Depois de deixar Chad na minha casa, onde Edith estava cuidando dele, fomos para a marina. A visita guiada de 3 horas nos proporcionou alguns momentos íntimos muito necessários. Com o parque de diversões agora aberto, passamos as 5 horas seguintes pulando de uma fila para outra. Eventualmente, era hora de voltar. Parker, estou cansado de esperar que você tome a iniciativa. Posso ficar aqui esta noite? Deixe-me pensar. Que tal ficar no fim de semana? O beijo confirmou que era um sim. Depois que as crianças dormiram, pensei no meu próximo passo. Não queria parecer muito ansioso, mas também não queria parecer desinteressado. Preparei bebidas para nós e então sugeri: vamos assistir um pouco de TV no quarto? Senti que Carmen estava lutando com os mesmos pensamentos. Mal duramos 1 minuto na cama antes de sermos envolvidos em um beijo apaixonado. Nossas ações pareciam instintivas. Apertei seus seios através de suas roupas e ela arranhou o meu zíper. Assim que ambos reconhecemos nossos desejos, nossas roupas desapareceram rapidamente. O brilho da televisão forneceu luz suficiente para revelar nossos corpos tonificados. Dada minha dieta inconsistente, Carmen notou meu peito fino. Eu não estava exatamente retratando uma imagem de macho naquele momento. Nós exploramos um ao outro mutuamente com nossas línguas e eu estava à beira do clímax. Carmen me levou à conclusão com sua mão e então usei meus dedos para levá-la ao orgasmo. Nós dois reconhecemos a necessidade de refinar nossas habilidades orais. Eu ainda estou tomando anticoncepcional. Você tem certeza de que está livre de alguma doença? Fiz o teste quando tudo começou e todos os resultados foram negativos, então sim, acredito que sim. Nunca fui testado, então você terá que confiar que eu também estou limpo. Pronto para ir até o fim. Sim, eu estava mais do que pronto, várias vezes, e de novo depois de cuidar das galinhas. Sábado acabou sendo o melhor dia que tive em um ano. Fizemos amor enquanto as crianças dormiam. Com a escassez de cadeirinhas de carro, optamos por uma entrega de um restaurante italiano. Nossa bebida noturna tomou um rumo ligeiramente diferente, pois cada um de nós se esforçou para melhorar suas habilidades orais. Embora eu não tenha chegado ao clímax na boca dela, os esforços de Carmen foram bem-sucedidos. Ficou claro que minhas habilidades orais precisavam de mais trabalho. Apesar da intensa excitação de Carmen, só consegui provocar alguns tremores. Enquanto dávamos almoço para as crianças, o telefone de Carmen tocou. Era a mãe dela ligando.
Ela atendeu o chamado na sala de estar, longe da cozinha movimentada. Quando voltou, sua pele estava pálida. Preciso ir até minha mãe. Meu pai teve um ataque cardíaco e está em suporte de vida. Você pode juntar as coisas do chat? Eu vou providenciar a viagem. O que você pode dizer em tal situação? Expressei minhas condolências. Assegurei-lhe meu apoio. Derramei uma lágrima com ela. Acredito que chorei tanto por sua dor quanto pela perda de sua presença. Ela chegou ao aeroporto em menos de 90 minutos. Acho que eu estava incerto sobre onde eu estava. Nosso relacionamento era casual, amigos com benefícios. Mas havia mais do que isso? Algumas noites e um dia de intimidade não implicam necessariamente em algo mais profundo. No entanto, eu não podia negar que meus sentimentos por Carmen iam além da mera amizade. Ela sentiu mesmo? Ou eu estava apenas esperando que ela sentisse? Precisávamos ter uma conversa. Carmen ligou no final do dia. Seu voo estava no horário, e ela consolou sua mãe enquanto seu pai lutava pela vida. Não era o momento certo para discutir nosso relacionamento. O pai dela sobreviveu, embora em um estado diminuído. Danos cerebrais por falta de oxigênio o deixaram incapaz de cuidar de si mesmo. A comunicação com Carmen tornou-se escassa. Deixei mensagens. Ela deixou mensagens. Parecia que eu tinha minha resposta. Edith e Julie notaram minha tristeza e retomaram seus esforços de encontros. Livre de restrições anteriores, os poucos encontros em que fui foram mais convencionais. Rapidamente aprendi a mencionar meus 4 filhos pequenos na frente. Como eu havia previsto, as oportunidades de namoro eram escassas. Closer with Carmen veio na forma de uma carta de 2 páginas. O pai dela faleceu, e ela decidiu ficar na costa leste. Ela apreciou nosso tempo juntos e me desejou boa sorte em encontrar alguém novo. Doeu. Não vou negar isso. Troquei meu sedã por um SUV para acomodar 4 assentos de carro e outro adulto. Os caixas do supermercado cuidaram de mim, garantindo que eu não comprasse nada inadequado para meu quarteto. Continuo esperançosa de que encontrarei o amor novamente. Acreditar no contrário é muito desanimador. 1 ano depois que Carmen partiu, Edith me encontrou sozinha. Parker, recebi notícias da mãe de Carmen. Edith pareceu insegura sobre minha reação. Como eles estão? Parece que alguém sente sua falta, esperando que ela não tenha queimado pontes. Sempre gostei da mãe de Carmen. Qual é o nome dela mesmo? Rindo, Edith respondeu. Parker. Você sabe de quem estou falando. Se você está perguntando se eu a receberia de volta? Sem hesitação. 3 dias depois, meu coração pulou uma batida quando encontrei Carmen me esperando em casa depois do trabalho. Chad e Adam estavam bem dividindo um quarto, assim como Carmen e eu. Com a ajuda de todos os avós, estamos criando com sucesso 5 filhos maravilhosos. Tentamos nos virar apenas com a renda de Carmen e minha, mas os avós tendem a mimar as crianças com compras que excedem nosso orçamento. Bonnie se casou novamente cerca de 1 ano após o divórcio ser finalizado. Embora ela ainda visite, ela está significativamente atrasada com seus pagamentos de pensão alimentícia. Para as crianças, ela é mais como uma visitante esporádica do que uma figura materna. Elas veem Nana Edith como sua figura materna primária. Carmen e eu optamos por um casamento simples no tribunal. Nenhum de nós tem desejo de ter mais filhos, 5 é o bastante. Nenhuma acusação foi feita contra ninguém pelas agressões a Bonnie ou seus parceiros. Bonnie e seus pais continuam afastados. No entanto, continuo a considerar Edith e Roger como os avós amorosos que são. Durante o Natal, 3 anos e meio após a partida de Bonnie, me vi sozinha na cozinha com Edith. Curiosa, perguntei sobre os 2 anéis que ela usava. Ela girou uma em seu dedo anelar e depois a outra em seu mendinho. Estas, ela disse com uma piscadela, esta é minha aliança de casamento e esta pertenceu à minha mãe. Fiquei surpresa com sua revelação. Com um gesto secreto, ela colocou o dedo indicador nos lábios e sussurrou, silêncio.